irmãos, essa não é a primeira vez que eu prego nesta igreja. Já tem alguns meses, talvez anos atrás, eu estive pregando aqui. Os irmãos vão se lembrar melhor que eu. Eu preguei aqui quando o pastor Expedito saiu daqui. Ele saiu daqui e foi para o Robru. Então, nesse período em que os irmãos ficaram sem pastor e a chegada do pastor Expedito no Robru, num daqueles domingos, eu vim pregar aqui e eu não tive muita dificuldade de encontrar o endereço. Eu me perdi só um pouquinho, porque tem mais de 8 anos, mas consegui me achar e cheguei a tempo. Os irmãos ainda não tinham começado. Também trago aos irmãos um abraço da Igreja Batista Ágape em Jardim São Pedro, a qual neste momento já está em culto também. Estão orando por nós aqui, nós orando por aquele trabalho. E a convite do pastor Expedito, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos o que Deus colocou no meu coração para o coração desta igreja. Deixa eu fazer uma pergunta: que horas termina o culto? Meia-noite. Então eu acredito que vai dar para terminar o sermão que eu preparei. Apenas um versículo da palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, apenas o primeiro versículo. Filipenses capítulo 2, apenas o primeiro versículo. Eu não disse o nome da minha esposa, né? E os irmãos não foram curiosos em levantar a mão e dizer: pastor, que apresentação é essa? Se sente bem quando prega fora, traz a esposa, quando não está com a esposa, se sente que está faltando um membro do seu corpo. E o nome da esposa? A gente não quis interromper. Faz parte da cultura dos irmãos, da educação que os irmãos têm. Hélia Veloso da Silva Santos. Fica em pé, minha mãe. Isso. Essa morena, simpática, bonita, que me encantou há 40 e alguns anos atrás. Esse ano a gente faz 40 anos de casado. Esse ano, 11 de dezembro, quando os irmãos forem orar, lembram dos 40 anos de casamento do pastor Amarildo. Filipenses capítulo 2, apenas o primeiro versículo. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Esse versículo termina com uma vírgula. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, graças te damos por este culto em andamento. Graças te damos pela direção deste culto, por esta igreja, meu Deus, que está firme na presença do Senhor, ativa em todas as suas atividades. O Senhor tem dado a assistência que ela necessita. O Senhor tem abençoado os teus servos que já voltaram aos cultos presenciais. Tem abençoado aqueles que estão voltando, aqueles que ainda estão pensando se vão voltar. Mas cremos, ó Deus, que o trabalho do Senhor está sendo feito na vida de cada um de acordo com a tua vontade. Mas a tua igreja, meu Deus, está ativa. Ela está disposta a continuar fazendo aquilo que o Senhor confiou a ela, testemunhando do Senhor onde quer que esteja
e fazendo discípulos em todos os lugares, e falando de Jesus Cristo a todas as pessoas que o servem. Continua, meu Deus, usando esses teus filhos, fazendo com que o teu Espírito Santo tenha liberdade na vida de cada um, para fazer aquilo que te apraz. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre um tema bastante conhecido e bastante pregado também. Alguns já deram até estudos sobre esse tema, mas eu achei interessante falar com os irmãos sobre a luta da Igreja de Cristo na pós-pandemia. A luta da Igreja de Cristo na pós-pandemia. As dificuldades que a igreja vem enfrentando, não é só esta igreja, mas todas as igrejas evangélicas, católicas, todas as igrejas vêm enfrentando dificuldades quanto ao retorno daqueles que fazem parte da membresia daquela comunidade. E aqueles que estão mais ativos, aqueles que estão dispostos a continuar fazendo o trabalho do Senhor, exercendo o ministério que foi confiado a você, você vem orando, você vem clamando, você vem suplicando, você visita A, você visita B, você visita C, e você vem para a casa do Senhor e olha para esta porta, e olha para os bancos, e não vê aquela pessoa que você orou por ela, está orando por ela, e não vê aquela pessoa que você visitou, e você fica perguntando: Deus, onde ele está nesta hora? Onde ela está nesta hora? E muitos até oram dizendo: Senhor, incomoda o teu filho, incomoda a tua filha, para que sintam o desejo de estar na tua casa. Porque um dia, essa pessoa prometeu estar aqui, congregado, comungando com cada um de nós. Muitos até irmãos que têm ministério do canto, irmãos que tocam, irmãos que pregam, irmãos que lecionam, irmãos do evangelismo, irmãos do discipulado. Esses irmãos muitas vezes se esfriaram. Assim que veio a pandemia, ela não veio para trazer uma geleira para a Igreja de Cristo. Eu não senti que a pandemia trouxe frieza para a Igreja de Cristo. Muito pelo contrário, eu me aqueci mais. E eu consegui colocar a igreja que eu congrego dentro da minha casa. E juntos ali nós cultuávamos e cultuamos ainda ao Senhor através do Meet, através do Face. Nós fazemos os cultos, nós começamos fazendo cultos pelo Face na pandemia. E depois da pandemia nós continuamos, e tem irmãos que não voltaram, e nós visitamos e perguntamos: e aí, meu irmão? Pastor, eu estou participando dos cultos online. Não é como o culto presencial. Eu não troco este culto, eu não troco essa liturgia pela liturgia virtual. Não troco de jeito nenhum. Essa é muito mais gostosa. Muito mais gostosa. Então eu parabenizo os irmãos por esta volta, pelo trabalho que os irmãos estão fazendo, por esses irmãos que voltaram hoje em assembleia, foram aceitos. Glória a Deus por isso. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A luta da Igreja de Cristo na pós-pandemia.
Sêneca, filósofo antigo, escritor, político, ele disse que viver significa lutar. Assim que chegamos a este mundo, já chegamos lutando. Carlos Drummond de Andrade, ele disse: só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. É constante a luta em nossas vidas. Ela é constante na vida de cada um de nós. E a maior luta dos irmãos que congregavam na igreja de Filipos não era contra. A luta que aqueles irmãos enfrentavam não era contra as circunstâncias externas, como nós hoje. Não lutamos contra as circunstâncias externas. Não nos preocupamos tanto com as circunstâncias externas, mas contra aquelas atitudes internas que destroem a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. É isso que vem fazendo a igreja do Senhor hoje levantar a cabeça e olhar não para as circunstâncias internas, mas para as atitudes que muitos tomaram, estão tomando, irão tomar em virtude das circunstâncias externas. Isso não tem abalado aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão firmados no Senhor. No capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18, o apóstolo Paulo, ele demonstrou que ele mesmo se negou a deixar que as situações, ou seja, as circunstâncias externas, controlassem seus atos, controlassem suas atitudes. Diante da situação que ele estava vivendo, ele era quem necessitava que a igreja encaminhasse membros dela, irmãos dali, para visitá-lo na cadeia, levar a ele palavras de conforto, palavras de consolo, e dizer: meu irmão, nós estamos orando por você. Meu irmão, não se preocupe. É lógico, é doloroso, tanto para quem está encarcerado, quanto para quem está visitando o encarcerado. É difícil, não é fácil. São circunstâncias que oprimem tanto aquele que está preso, quanto aquele que está visitando o preso. Mas o apóstolo Paulo trabalhou para que aqueles irmãos olhassem para frente, para que aqueles irmãos não tirassem seus olhos do alvo, que era Jesus. Ele estava com os pés no chão, ele estava firmado na rocha. O versículo 1 começa com uma conjunção. Não são todas as Bíblias. Essa que eu estou com ela diz: portanto. Esta mesma conjunção o apóstolo Paulo usou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A recompensa que cada um de nós terá por aquilo que fazemos, não visando o que queremos lá na frente,
mas porque o nosso coração está enraizado, está alicerçado, firmado naquele que confiou a nós esta obra. E esta conjunção liga dois conflitos. O primeiro, o conflito do apóstolo Paulo, em meio ao que ele estava sentindo, vivendo, naquele momento em que tomou conhecimento daqueles irmãos. E o segundo, o conflito da igreja de Filipos, daqueles irmãos, que em virtude do que aconteceu, fez com que alguns membros se perdessem até devido ao próprio traje que eles não estavam usando, aquele traje comum, mas eles estavam usando a roupa que os romanos usavam. Eu estou acostumado a assumir o púlpito com paletó, gravata, camisa social, e em virtude do que aconteceu com a cidade, a mudança que houve, a entrada dos romanos nesta cidade, a tomada desta cidade, fez com que eu agora estivesse pregando diante dos irmãos um traje que eu não tenho costume. O jeito de andar, as minhas atitudes têm que ser igual a dos romanos. Está estranho, está esquisito. Mas essas circunstâncias não deveriam, e não devem, porque muitas vezes olhamos para elas, não devem nos atingir, não devem atacar a nossa qualidade de vida como homens e mulheres do Senhor. E neste versículo temos uma sequência da repetição da conjunção condicional. Se, que neste versículo indica certeza, nenhuma dúvida, nenhuma interrogação, e não também possibilidades, mas a certeza. Cada se que encontramos neste versículo, ele expressa a ideia de uma vez. Uma vez. Alguns ainda questionam: salvo uma vez, salvo para sempre. Será? Se aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O prazer dele não é de voltar a ser o que era. Este ser que representa a ideia de uma vez, se há algum conforto em Cristo, em virtude do que a igreja estava vivendo, em virtude de como ela estava vendo o apóstolo Paulo transmitindo a ela esta mensagem. Se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, aqui eu coloquei um ponto final, para podermos entender a ideia desta mensagem para nós hoje, e não para a igreja de Filipos no primeiro século, mas hoje nós que enfrentamos circunstâncias externas e nos atrapalhamos com certas situações que surgem dentro da igreja de Cristo, a qual tem levado muitos a não voltar, a qual tem feito muitos a se conformarem
as circunstâncias externas foram tão fortes ao ponto de fazer com que muitos se acomodem em casa ou com outras atividades. Mas essas orações subsequentes podem ser consideradas verdadeiras, porque não ficou apenas no primeiro século. Ela continua sendo a mensagem de Deus para nós. E o protagonista deste texto não é Paulo. Podemos até enfatizar Paulo, o apóstolo Paulo, e colocá-lo num pódio. Ele não é o protagonista de nenhuma carta que ele escreveu, nenhum texto. Mas o próprio Deus é o protagonista de toda a Bíblia. É Ele que é louvado, é Ele que é exaltado, é Ele que é engrandecido, porque é Ele que levanta o caído, é Ele que cura o enfermo, é Ele que salva aquele que está caminhando a passos largos para a perdição. É Ele, não é Paulo, não é Lucas, não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é Mateus, não é Isaías, mas é o próprio Deus que trabalha na vida das pessoas, para que elas sejam consoladas e confortadas por Ele. E é exatamente o que cada um de nós necessita, porque a própria Escritura, a própria Palavra de Deus ensina que a nossa comunhão não é somente com Jesus. Se não é somente com Jesus, é com quem mais? É com aquele que está em nós, que foi enviado a nós para que fique conosco para sempre, o Espírito Santo, mas também com Deus, o nosso Pai. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele disse: o que vimos, o que ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é também com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso daqui, o estar congregado, o estar no templo, o estar na casa do Senhor, faz com que a igreja se sinta em comunhão, tanto com ela, os membros, quanto com Deus, e glorifica a Deus pelo Espírito dele que está em nós, trabalhando em nós, conscientizando-nos do que temos que fazer e como fazer, não para o nosso engrandecimento, mas para o engrandecimento do reino de Deus. O significado do termo afetos que nós encontramos neste versículo, que está na última frase, afetos, nós temos esta palavrinha que está exatamente antes da palavra compaixões. Essa palavra faz-nos ver o versículo 8 do capítulo 1, faz-nos lembrar exatamente do que o apóstolo Paulo disse: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. Deus me é testemunha. O apóstolo Paulo coloca esta situação dele, essa expressão dele, como se ele tivesse feito
um juramento diante de um tribunal de justiça. E ele expressou sua sinceridade e a verdade do que ele estava para dizer àqueles irmãos, que era exatamente o que ele expressou, dizendo das saudades que de todos vós tenho. Que gostoso! Que gostoso é saber que alguém comunicou um dos membros da igreja que está com saudade desta reunião, deste culto, e não estar aqui por uma circunstância qualquer. Às vezes a pessoa está trabalhando nesse horário, mas ela pega alguns minutinhos e comunica a algum irmão: que saudade eu tenho dos cultos dominicais. Eu fecho os meus olhos e eu posso ver os irmãos reunidos, cantando, orando, lendo a Bíblia e expressando sua gratidão a Deus por tudo que Deus é na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Mas Paulo, ele desejava ardentemente estar com aqueles irmãos. Ele ansiava pelo bem-estar espiritual deles. É quando nós oramos. Eu não estou aqui com os irmãos, mas eu estou orando pelos irmãos. Eu não estou fazendo parte dos cultos que os irmãos realizam, mas eu estou orando. E posso dizer que amanhã poderei dizer que gostoso foi o culto de ontem. Aquela liturgia foi uma bênção. Depois daquela liturgia, eu acredito que já poderíamos curvar nossas frontes, fazer uma oração silenciosa e voltar para os nossos lares, já repleto do que Deus trouxe para nós no decorrer do culto. Porque nós cantamos, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós comungamos, nós ofertamos, que também faz parte do culto, faz parte da adoração ao Senhor. Algumas igrejas suspenderam o momento ofertório do culto dominical. Suspenderam por causa de críticas. Mas eu não vejo necessidade nenhuma da igreja fazer isso, porque o momento ofertório faz parte do culto, faz parte do momento de adoração, do momento de consagração, do momento de entrega. Faz parte do momento em que nós nos entregamos ao Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo é do Senhor e para o Senhor. Então esta alegria de estarmos juntos, este prazer, este gozo de estarmos juntos, faz com que as pessoas que vejam cada um de nós lá fora podem ver como foi visto os discípulos da primeira igreja de Jerusalém. E Deus acrescentava a cada dia, à medida em que os membros daquela igreja iam vivendo a vida comum de cristãos, de servos de Deus. E neste capítulo, e neste sentido, o termo todos enfatiza que cada um dos cristãos estavam sendo lembrados pelo apóstolo Paulo. A minha saudade é de todos, não é somente da liderança, não é somente dos bispos, não é somente dos diáconos, como diz o primeiro versículo do capítulo 1, mas todos, a igreja, o corpo de Cristo. O que significa literalmente esta palavra, a qual nós podemos traduzir como afeição, remete aos órgãos internos, considerados pelo leitor do primeiro século como
a sede dos sentimentos mais profundos, visto que o coração é o centro da nossa reflexão. E neste versículo, o apóstolo Paulo falou de sua afeição, dos seus sentimentos entranhados, da sua vontade, o desejo arraigado, aquele desejo crônico, profundo que ele tinha por aqueles irmãos. Como é gostoso! E isso faz-nos desprender daquilo que estamos apegados quando vivemos fora desta comunhão do corpo de Cristo. Segundo o texto sagrado, o texto que nós lemos constantemente na palavra de Deus, podemos entender ou podemos concluir que Paulo revelou que tinha o coração de Cristo. Tinha o coração de Cristo. Seus sentimentos por aqueles irmãos de Filipenses eram como os sentimentos de Cristo, que os amou e morreu por eles. O sentimento que nós expressamos uns pelos outros não é diferente daquele que foi colocado em nós por Cristo. Os seus sentimentos pelos filipenses era exatamente o sentimento que nós hoje temos por cada irmão, que ontem nós vimos aqui e hoje não estamos vendo. Aquela saudade, aquela vontade de tê-lo conosco, declamando uma poesia, fazendo um solo, participando no quarteto, num dueto, cantando no conjunto, na equipe de louvor, tocando um instrumento, assumindo o púlpito, pregando diante de uma classe na escola dominical, com folheto em mãos, abordando os irmãos. Não saiam daqui sem levar consigo no mínimo 5 folhetos, para você abordar alguém e dizer: Jesus te ama. E a mensagem que ele tem para o seu coração está nesse folheto. Não jogue, não rasgue, mas ouça Deus falar contigo através deste folheto. Quantos irmãos desta forma, que viviam assim, hoje não estão aqui? Aí fazemos nós as expressões de Paulo: saudades. E Deus é testemunha desta verdade que estou expressando. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, esse mesmo apóstolo, este mesmo homem de Deus, diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E nós trabalhamos para que isso permaneça em nós, para que esse desejo de ver a igreja do Senhor firme até a volta dele seja constante. A última palavra do versículo 1 deste capítulo 2: compaixões. Isto significa que os desejos desenvolvem em respostas a uma situação que estimula a pessoa a suprir necessidades reconhecidas naquela situação. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. E é exatamente isso que a igreja do Senhor, nessa pós-pandemia, está fazendo. Expressando esta necessidade de atender e acolher aqueles irmãos que estão esperando uma palavra de conforto, uma palavra de estimulação, para que eles sintam o desejo de voltar. Mas
às circunstâncias externas, faz com que ele até pare de lutar para vencer aquilo que está impedindo de voltar a Cristo. Finalmente, que o conforto em Cristo, que a consolação de amor, que a comunhão do Espírito e os entranháveis afetos e compaixões sejam aquilo que almejamos para completar a obra boa que Cristo começou em cada um de nós, e que isto permaneça em nossos corações. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem despertado a tua igreja, tem despertado os teus filhos e colocado o desejo no coração de continuar te servindo, te amando, te adorando, te glorificando. Em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas que enfrentamos, mas o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos confortado, tem nos consolado, tem fortalecido, meu Deus, os nossos físicos, a nossa mente, tem dado-nos, ó Deus, capacidade de continuar pregando, testemunhando e ensinando a tua palavra àqueles que necessitam de ti. Oramos, ó Deus, por esta igreja, por toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, onde neste momento está cultuando, adorando, glorificando e exaltando ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém.